Olá, vamos começar falando sobre a produção textual argumentativa, que é a produção textual só pedida, exigida no Enem, diferentemente de alguns outros vestibulares. Então, para início de conversa, nós já temos que dizer que a redação do Enem ela é composta por uma frase tema, às vezes é só poucas palavras, às vezes é uma frase maior, não é? É geralmente de um problema atual na sociedade brasileira e cobra de você, participante, uma proposta de intervenção. Para que é que serve a redação como processo classificatório no concurso de vestibular ou de Enem? Serve para mostrar aos avaliadores que você está pronto, que você está pronta para uma intervenção social e que você, além de ter conhecimento dos principais problemas sociais brasileiros, você tem uma proposta de intervenção, de como melhorar essa situação. Não de resolver de uma vez, porque ninguém deve ter pronto, ninguém é obrigado a ter pronto soluções fantásticas, mágicas para resolver, mas pelo menos para minimizar, para diminuir. A gente precisa apontar nas redações que abordam problemas sociais caminhos que possam minimizar o problema ou começar a solucionar, não é? O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? É quando você apresenta o seu conhecimento sobre o assunto, dá a sua opinião embasada em argumentos plausíveis, passíveis de comprovação, certo? Não, nunca coloque eu acho. Você pode até colocar na minha opinião, mas baseado em fatos. Você tem que argumentar baseado em fatos, senão em achismo. Ok? A proposta da redação vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Na prova de redação do Enem é importante demais que você faça a prova de língua portuguesa, que ela está recheada de textos que vão te dar conhecimento sobre aquele assunto. Até porque ninguém escreve sobre aquilo que você não conhece, Vamos ver aqui um exemplo dos textos motivadores, para o Enem, numa prova de Enem. Aqui fala do direito à educação, de forma geral, o texto 1, a questão da educação dos surdos, vocês lembram, E aqui é o texto 4, também que fala sobre a educação em surdez, e a proposta de redação, que é esse comando aqui. Então, você chega na prova do Enem, vai logo fazer a redação? Não, você precisa fazer uma leitura minuciosa dos textos motivadores. O objetivo dessa coletânea dos textos motivadores que está na prova é proporcionar dados para que o candidato construa seu próprio raciocínio sobre o tema. É importante que o aluno transforme as ideias da coletânea em argumentos, pois qualquer cópia direta de algum destes textos poderá zerar a nota da redação. Jamais, pessoal, plágio não. É crime, é feio e reprova, ok? Você pode até se embasar em textos, como é o caso dos textos motivadores, mas jamais copiar. Dicas para a hora da prova. Comece pela leitura da coletânea. Se for um tema considerado fácil, inicie as provas fazendo a redação. Caso o tema não seja tão fácil, tente responder as outras questões, pois a prova de linguagens e códigos pode te ajudar a argumentar na redação. No treinamento em casa, leia sobre o tema, pesquise, conheça o tema, porque ninguém escreve sobre o que não conhece, você tem que conhecer. Quando você está em casa fazendo essa redação, como treinamento, você tem que buscar os seus textos motivadores, ok? Sobre o assunto. Organize o tempo, isso aqui é de fundamental importância também.
seja no começo ou no final das provas, não faça a redação em um curto espaço de tempo. É preciso ser disciplinado para não ter um texto sem qualidade ou deixar outras questões da prova sem responder. Essa questão do tempo, pessoal, é essencial. Tem aquele aluno que do Fundamental 2, do Fundamental 1, tia, eu vou terminar em casa. Não, você tem que fazer, você tem que saber disciplinar o seu tempo. Tá bom? A concentração também. Vamos ver aqui o terceiro ponto. Cuidado com a argumentação. Ampliação de ideias pode levar ao distanciamento ou até mesmo à fuga do tema. Às vezes você começa a dar exemplos sobre um determinado assunto para argumentar, né, para provar e comprovar seu ponto de vista. Você acaba, de certa forma, fugindo do tema. Por exemplo, se o tema é prevenção de DSTs, não há que se falar em tratamento de DSTs. O tema não é prevenção? Prevenção não é antes, tratamento é depois. Aí seria o quê? Fuga do tema. É uma linha bem tênue, né, entre o tema e o que o cerca, né? Mas você não pode fugir do cerne, do meio mesmo, do núcleo do seu tema, ok? Quarto ponto é fazer uma boa proposta de intervenção social. Explicar alguns pontos é essencial, como quem vai fazer o quê, como vai fazer. Não adianta você dizer assim, o governo precisa colocar mais programas sociais, mas de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Né? De onde é que ele vai arrecadar esses fundos? E esse governo é o governo federal, estadual ou o municipal? Né? Você precisa delimitar bem isso, certo? E o quinto e último ponto é realizar uma revisão minuciosa no rascunho, certo? É a última coisa que você vai fazer, né, antes de passar a sua redação a limpo, tá certo? A redação na prova do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas, porque se tiver menos de 7 já é reprovado. Qualquer texto que não cumpra com esse limite será zerado pelo corretor. Para alguns especialistas, o ideal é que o texto definitivo fique com um número de linhas acima de 20. Este espaço é suficiente para aprofundar o mínimo necessário às suas argumentações. Não é permitido ao candidato colocar na prova impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto que não possui ligação com o tema proposto. Deixar a redação em branco, mesmo com texto em rascunho, é um outro preceito que zera a prova de redação. Uma outra coisa, galerinha, essencial é que você nunca, eu disse nunca, coloque propaganda na sua redação. Por exemplo, diga não às drogas, mesmo que o tema seja contra as drogas. Redação, dissertação argumentativa, não é local de você colocar propaganda, ok? Seja empático, não pode. Então, compreender redação de entre 7 e 30 linhas. Né? Os especialistas, os corretores de redação do Enem, geralmente eles pedem que seja acima de 20 um pouquinho. Atenção aos motivos que podem zerar a sua redação. Né? Quais são esses motivos que podem zerar a sua redação? Fuga total ao tema. 2. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Se você for, no lugar de dar a sua opinião, ter aquela estrutura toda, você começar a fazer uma narração, uma narrativa. Não. Texto com até 7 linhas será desclassificado, reprovado. 4. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 5. Desrespeito aos direitos humanos. Isso aqui é essencial. Né? Você não pode dizer na prova, tem que matar, não sei o quê. Não pode. 6. Redação em branco, mesmo com o texto em rascunho. Cópia do texto motivador é plágio, é crime, reprova. E 8. Pessimismo. Achar que nada tem conserto ou melhoria. Para todo problema social, há que se apresentar uma proposta para minimizar o problema. Certo? Não é aquela coisa, não tem jeito. Para tudo há uma saída. Tá certo? Para isso que serve, né, as redações
como textos, né, que até de certa forma reprovam, quer saber se você está pronto, né, para atuar na sociedade. São 5 competências às quais o corretor atribui o nível de conhecimento de 0 a 200 para compor a nota final em seu texto. O estudante precisa demonstrar, olha, cada ponto desses aqui vale 200 pontos, certo? Para até formar o 1000, né? Que é o valor máximo da redação. Domínio na norma padrão da língua escrita. Ortografia, questão da acentuação, escrita correta das palavras, não é? Concordância, coerência, compreensão do tema, não fugir do tema, organização das informações e argumentos, correta aplicação da lógica. Não adianta você propor uma coisa que não seja lógico, né? Digamos, como prevenir a devastação do meio ambiente? Uma parte da população morar na Lua? Isso é ilógico, não é? Apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Então, cada um desses pontos aqui vale 200 pontos. Cada um dessas situações aqui vale 200 pontos. Então, a gente precisa atentar. Nenhum desses aqui é maior do que o outro. Tá bom? Não adianta você saber escrever corretamente tudo se você não compreender o tema, se você não souber organizar as informações. A gente vai falar sobre a organização das informações e dos argumentos. Ok? Então, assim, o que é argumentar? Já que é um texto dissertativo, argumentativo, o que é argumentar? É defender o seu ponto de vista, não é? Você deve saber como defender o seu ponto de vista. E o que é contra-argumentar? É prever o argumento do outro e já contra-atacar, ou seja, cercar seu argumento de todas as defesas. Você, por exemplo, você afirma uma coisa, né, explicando de forma plausível e verídica, aí você pensa, como é que o outro poderia contra-atacar? Né? Então você já vai cercando o seu argumento de defesas de possíveis ataques contra o seu ponto de vista. Algumas expressões podem ser empregadas nesse parágrafo de contra-argumentação, tais como mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pode pensar. Nesse parágrafo, o escritor deve pensar nas possibilidades do leitor derrubar sua tese, ou seja, pensar ao contrário daquilo proposto no texto. Né? Observe o exemplo abaixo. Vamos ver aqui qual foi o exemplo que nós colocamos aqui, né, de contra-argumento. Olha, mesmo que, olha aqui a expressão, estão vendo? Mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para candidatos de condição econômica desfavorável, o problema não seria resolvido, pois a falta de aprendizado sólido no primeiro e segundo grau comprometeria o ritmo do aluno no curso superior. Isso aqui é um contra-argumento, né? Aqui está claro que você está defendendo que não deva haver essa facilidade para candidatos de condição econômica desfavorável, questão das cotas. Para argumentar é preciso credibilidade, que é obtida através de evidências. Não deve-se desenvolver novos argumentos sem evidenciar o utilizado anteriormente. Essas provas podem ser demonstradas através de fatos, estatísticas e exemplos amparados por literatura especializada. A questão de você dizer a opinião de um especialista sobre aquele assunto, né? É você argumentar e contra-argumentar de forma sólida, baseada em alguém que tem uma credibilidade, certo? Por exemplo, se for falar em educação, quem é que tem credibilidade em educação? Paulo Freire, né, Saviani, né? Então você precisa conhecer. Agora, em relação à pandemia, quem é que tem credibilidade nos aspectos da Covid? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, os cientistas do Butantan, né? A gente deve sempre apontar, né, autoridades no assunto que deem credibilidade àquilo que a gente esteja falando, certo? É preciso atentar também às falhas argumentativas, pois os argumentos não se sustentam se forem fundamentados em estereótipos, crendices, clichês, generalizações, opiniões subjetivas, quer dizer, achismo. Eu acho isso.
Aliás, nas redações, a gente nunca deve escrever eu acho, certo? Sempre você pode escrever, ou então assim, que alguma coisa é. O desemprego é a chaga da sociedade brasileira. Não, o desemprego apresenta-se como. O desemprego está como. Nada nunca é. As coisas e os fatos apresentam-se, encontram-se, porque ele pode mudar, né? Então é um erro de lógica você dizer, né? É uma coisa subjetiva sua, é um achismo. Então nada nunca é. Você não pode afirmar que uma coisa é. Uma coisa está, uma coisa apresenta-se assim, uma coisa é observada dessa maneira, é vista dessa forma. Mas nunca diga que algo é, certo? A língua, por exemplo, a língua portuguesa apresenta-se como o principal instrumento de trabalho dos professores, né? Ele apresenta-se, você nunca pode dizer que é, né? Ele apresenta-se, ok? A estrutura de uma redação argumentativa. Essa estrutura aqui, pessoal, é aqui, geralmente é dada, né, nos cursinhos, né? A introdução ou tese, deve-se delimitar o tema. Eu vou explicar isso aqui de uma forma mais simples, né? Desenvolvimento ou antítese, que é a argumentação através de concessões e possibilidades seguidas dos argumentos e resultados opostos. E, por fim, a conclusão, resgata o ponto de vista complementando as ideias. Eu busquei colocar aqui do meu jeito, né, para tentar explicar direito. Estrutura de uma redação argumentativa. Vamos ver aqui. Introdução, né, que é a tese, né, que tem lá na lâmina anterior. Aqui você vai apresentar o assunto, dizer como esse tema encontra-se na atualidade no mundo e no Brasil. Pode-se colocar só no Brasil. Se você não tem conhecimento a nível mundial, né, você põe só no Brasil. Você está definindo, descrevendo o assunto. Aqui, pessoal, nessa introdução, você pode escrever 1 ou 2 parágrafos. Uma dica, quanto menos você escrever, melhor para você. Se você escrever menos, você vai errar menos. Claro, depois de 20 linhas, né? E nessa sua escrita, mesmo que ela seja objetiva, sucinta, ela precisa ser clara, né? Trazer as ideias de forma clara. Então aqui, na introdução, você pode escrever 1 ou 2 parágrafos no máximo, né? Onde é que você vai apresentar o assunto. Se for sobre a prostituição infantil no Brasil, o que é que você conhece desse assunto? O que é prostituição, né? Infantil? Como é que ela acontece aqui no Brasil? As estatísticas, os jornais apontam o quê, né, sobre a prostituição? Ou então sobre o abuso sexual infantil, né, contra as crianças. Né? O que é que você conhece disso? Como é que ele se apresenta aqui no Brasil? A segunda parte é o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, eu apontei duas situações aqui para você desenvolver bem. Dependendo do tema, você vai apontar os pontos positivos ou as causas do tema. Você escreve um parágrafo sobre isso. Por exemplo, o uso da internet na educação, ela tem pontos positivos, não é isso? A prostituição infantil tem o quê? Causa. Qualquer assunto ou tem ponto positivo ou tem causa, certo? Qual é a causa da prostituição infantil? Qual é a causa do trabalho infantil? Qual é a causa do abuso sexual infantil? Qual é a causa da violência contra a mulher? Né? Do trabalho infantil também tem pontos positivos e negativos. Será que tem pontos positivos? Você tem que procurar. Então, nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, você procura o assunto que você vai descrever. Tem pontos positivos e negativos ou tem causas e consequências? Né? Isso aqui é essencial para você fazer o desenvolvimento. Você pode fazer um parágrafo aqui e outro aqui. Mas se você achar material para fazer 2 parágrafos de cada um, ótimo. Então, se for um assunto que tenha pontos positivos, você faz um parágrafo dos pontos positivos e um parágrafo dos pontos negativos. Se for um assunto que tenha causa e consequência, você faz um parágrafo das causas e um parágrafo das consequências. Ficou claro? 1 ou 2 parágrafos de cada um.
É melhor fazer um parágrafo bem feito do que dois, porque corre-se o risco de misturar muitas coisas. Nessa parte, você poderá colocar estatísticas, exemplos, o que já foi feito para minimizar o problema, se surtiu efeito ou não. Por exemplo, em relação ao trabalho infantil, que já foi feito para minimizar aqui? Os programas sociais, né? Dos pais só receberem o Bolsa Família se a criança estiver na escola, não é isso? Então aqui você pode botar esses exemplos e as estatísticas aqui no desenvolvimento. Ok? Então, a primeira parte é a introdução, onde você vai apresentar o que você conhece sobre esse problema. No desenvolvimento, você vai apresentar causas e consequências, estatísticas, o que já foi feito, ou então pontos negativos e pontos positivos acerca de uma questão que está sendo apresentada. A última parte é a conclusão. Nessa conclusão é que vem, pessoal, a interferência, que vem a sua intervenção. Você vai propor uma interferência ou então você vai se posicionar. Como assim? Se foi um problema social em que você apontou causas e consequências, né? Você vai apontar soluções, certo? Se você apontou causas e consequências, aqui você vai apontar soluções, né? E nas soluções você vai apontar a solução que ataquem as causas que você apontou. Como assim? Por exemplo, se você diz, né, que o trabalho infantil tem como causa a pobreza das famílias, você tem que colocar uma situação que vai atacar essa pobreza, resolver essa pobreza, certo? Se a prostituição infantil, né, tem como causa a desestrutura familiar, você vai apontar soluções que ataquem a desestrutura familiar. A solução tem que ser par e passo com a causa, certo? Se no tema você apontou pontos positivos e negativos, né? Se o tema não tem causa e consequências, mas tem pontos positivos e pontos negativos, aqui é o momento de você se posicionar. Mostrar o seu ponto de vista sobre o assunto, se você é contra ou a favor, seus argumentos devem estar condizentes com os pontos negativos e positivos apontados. Digamos, o uso do celular na sala de aula, aí tem pontos positivos e pontos negativos. Na conclusão, você vai dizer se você vê mais ponto positivo ou vê mais ponto negativo, vai apontar essa solução aí, tá certo? Baseado nesse seu argumento. Tá bom? Então foram três, né, esses pontos: a estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você pode aqui fazer 2 parágrafos, aqui mais 2, 4 parágrafos e na conclusão mais 5 parágrafos. Sua redação está excelente. Se fizer só 4 também, se fizer 1 na introdução, 2 aqui, porque aqui tem que ser 2, né, no mínimo. 1 aqui, 2 aqui, né? E 1 lá na conclusão, 4 parágrafos, ótimo, ok? Exemplo de temas em que devemos apontar causas e consequências. Gravidez na adolescência tem causas e tem consequências. Abuso sexual na infância, prostituição, a fome no mundo, crianças em extrema pobreza, trabalho infantil, a corrupção na esfera política, o trabalho informal, né? Isso aqui tem causas e tem consequências. Em seguida, né, exemplos de temas que devemos apontar pontos negativos e positivos. O uso do celular na sala de aula, o aborto, legalização da maconha, maioridade penal aos 16 anos, os reality shows na televisão, movimentos sociais pela democracia, a internet como ferramenta educacional, os influencers digitais e os adolescentes, né? Aqui a gente pode apontar, nesse caso, os pontos negativos e os pontos positivos, certo? Exemplos de temas em que você pode elencar no desenvolvimento o que já foi feito para minimizar o problema e porque não deu certo ainda. Quais são as resistências? Existem temas que você pode não ver pontos negativos e positivos ou causa e consequência. Aí no desenvolvimento você faz o quê?
você diz o que já foi feito para minimizar esse problema. Por exemplo, a desigualdade social no Brasil. Os grandes programas sociais diminuiu, agora voltou à extrema pobreza. Por que isso aconteceu? Você vai explicitar por que é que isso aconteceu. Aqui tem exemplo, de 3 temas, que já foram temas do Enem. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, isso é do Enem de 2015. Então aqui, você tem até causas e consequências, mas aqui já foi feita alguma coisa, Já foi feito o quê? A Lei Maria da Penha, que já melhorou bastante, já minorou bastante a questão da violência. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, isso aqui foi o Enem de 2020, o impresso, E caminhos para combater o racismo no Brasil, isso foi o Enem de 2016. Então, esses assuntos aqui, você pode mostrar, evidenciar, o que já foi feito em relação a isso. Por exemplo, o estigma, pessoal, é o preconceito, associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Na escola pública, principalmente, tem muitas crianças, que são entra na questão da inclusão, mas elas são excluídas, porque muitos professores, a maioria deles, não estão preparados para trabalhar com os alunos especiais. Então, isso é um preconceito que ainda persiste. É a exclusão dentro da inclusão, não é isso? Então, assim, eu espero ter ajudado em relação a essa questão. Vocês atentem bastante para as partes da redação, a estrutura, isso aqui que a tia colocou. E vamos ver se a gente coloca agora, o tema para a redação, esse tema de agora, a evasão no ensino remoto no Brasil pandêmico. Leia sobre isso. Vocês acham que saiu muitos alunos? As escolas perderam muitos alunos? Vamos escrever sobre isso. Leiam bastante, escrevam com toda a paciência, passem a limpo, e ver se vocês evidenciam, aqueles passos, em que você não pode fugir, fugir do assunto, tá certo? Não pode fugir do assunto. Então são essas competências aqui, domínio da norma padrão da língua escrita. Isso aqui é a última coisa que você deve atentar, Depois que você escreve as suas ideias, é que você vai ver se escreveu corretamente, ortograficamente correto, etc. Tá bom? Então eu aguardo a redação de vocês. Tchau, tchau e obrigada pela atenção. Tchau. Saudades.